Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui com o tema sobre as datas comemorativas, né? Natal, Ano Novo, aniversário. É bíblico, né? Deus aprova, né? O título do vídeo. Eu destaquei primeiramente dois textos aqui, melhor dizendo. O de João capítulo 4, versículo 23 e outro. Eu vou deixar um link na descrição no comentário fixado com uma playlist com vários temas, né? Aqui do canal. Se você for novo, peço que você se inscreva e compartilhe essa mensagem, porque compartilhar o conhecimento sobre o Pai e o Filho, né, a verdade sobre Deus, é raridade hoje em dia, né? Muitos aí estão preocupados com o ego, né, a glória de si próprio, a glória do homem, né? Mas toda honra e glória tem que ser dada unicamente a Deus, o Pai, e a seu Filho, e a mais ninguém. O texto que eu destaquei primeiro foi esse. Prestem muita atenção. Leiam nas suas Bíblias, João capítulo 4, versículo 23, que diz: Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois esses são esses que o Pai quer que o adorem. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Guarda esse texto aí para a gente entender mais na frente. O segundo foi que fala sobre religião, né? É o de Tiago capítulo 1, versículo 27, que fala assim: Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo, ou não se corromper, né? Ou não ter mancha do mundo, né? Em algumas versões da Bíblia fala assim. Então, guarda esse texto também. Por quê? Porque a comemoração de aniversário em si é comemorar o quê? Comemorar dar honra ao homem, né? Essas datas comemorativas, tipo você comemorar aniversário de pastor, de irmão, de quem quer que seja, é dar honra ao homem. O homem não merece honra nenhuma, nós seres humanos, né? Somos pecadores imperfeitos. Toda honra e glória tem que ser dada unicamente a Deus e a mais ninguém. O homem é pecador, é imperfeito. É através do homem que o pecado chegou ao mundo. Tem um texto que diz assim, que por intermédio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e a morte, o sofrimento, tudo que há de ruim. E também por intermédio de um só homem, a saber, Jesus Cristo, é que veio a salvação, entendeu? Então, quem merece a honra nesse caso? Adão, que trouxe o pecado, ou Jesus, que deu a vida por nós? Entendeu? Então, quem merece honra e glória é o Pai, o Filho, entendeu? O homem não, entendeu? O homem trouxe só coisa ruim para esse mundo. O homem é desobediente, o homem é ingrato, entendeu? Então, nós, seres humanos, homens, não merecemos honra, glória, nem nada. Nós temos que se arrepender, buscar a Deus. Toda honra e glória é somente dada a Deus, porque Ele criou todas as coisas e todas elas foram criadas por sua vontade. Aí você vai dizer, não, mas então eu tenho que comemorar o nascimento, né, o aniversário de Jesus, né? Eu quero que alguém mostre aí na Bíblia, em algum texto, que fala para a gente comemorar o aniversário de Jesus ou de qualquer outra pessoa. Você for observar, antigamente os verdadeiros, né, os adoradores de Deus, os cristãos, né, o povo de Deus não comemorava aniversário, né, os apóstolos, os discípulos, ninguém comemorava aniversário nenhum. As comemorações que tem de aniversário que mostram na Bíblia, geralmente é seguida de morte, né? A exemplo da comemoração do aniversário daquele Herodes que a mulher pediu a cabeça de João Batista, entendeu? Então, foi uma coisa boa, né? A comemoração do aniversário do faraó, que matou uma pessoa no aniversário dele, entendeu? Então, por aí você tira, né? E outra, como eu vou a fazer a comemoração do aniversário de alguém que já existiu antes do mundo? Porque o Salvador, Jesus, ele sempre existiu. Ele veio aqui como forma humana, mas antes dele vir como humano, ele já existia, né? A palavra de Deus se refere a ele como unigênito, o Filho unigênito de Deus, o primogênito da criação, ou seja, o primeiro a ser criado. Antes do mundo existir, ele já tinha sido criado, entendeu? Ele foi a primeira criação de Deus. Aí como é que eu vou comemorar o aniversário de um ser desse, entendeu? De tamanha magnitude, né? Que não tem nem palavras para mensurar a, a, a,
um ser desse, entendeu? Ele está acima de tudo e de todos, meu amigo. E como é que eu vou saber? Deus sempre existiu. E o seu filho foi o primeiro que ele criou. E todas as coisas foram criadas para ele, entendeu? Tá aí na Bíblia, né? Tudo que eu tô dizendo aí tá na Bíblia. Você pode pesquisar, entendeu? Então é isso. Como é que eu vou comemorar o aniversário de Jesus? Se ele sempre existe, se ele foi o primeiro a ser criado, entendeu? O primogênito da criação. Ele, antes do mundo ser criado, ele já existia, né? Então, ele ajudou, ele é chamado de mestre de obras, né? Da criação. Ele ajudou na criação do mundo, dos humanos, dos animais, de tudo que existe, entendeu? Ele sempre existiu. E ele vive, né? A gente às vezes fala de Jesus como se ele tivesse sido morto, como se ele fosse um homem comum. Ele não é um homem comum. Ele veio como um homem comum para nos remir. Ele se diminuiu, veio na forma humana para nos remir. Mas ele está acima de tudo. Ele só não está acima do Pai. Mas ele é a segunda pessoa mais importante da criação, é ele, entendeu? Primeiramente o Pai, segundo o Filho. Depois é que vem os anjos e os outros, entendeu? E a gente que vem por último, no caso, né? A gente só está um pouco acima dos animais, entendeu? Porque somos racionais, né? Entendeu? Porque somos a imagem de Deus, melhor dizendo. Fomos criados à imagem de Deus, né? Não somos como animais, né? Porque às vezes a gente fala que quer diminuir demais o ser humano, mas também não é por aí não, né? Por quê? Porque se a gente diminuir demais o ser humano, querer se comparar, a gente tá querendo agir como as pessoas do mundo, que acham que o homem veio do macaco, entendeu? Ou seja, que o homem é um mero animal, que tudo veio por acaso. Não é assim também, né? O homem foi criado à imagem de Deus, então também merece, né, reconhecimento. É tanto que os anjos sentiram ciúmes da humanidade, né? Dos homens, né? Porque os anjos também são considerados filhos de Deus, né? E nós também somos, né? Porque Adão foi criado por Deus, é considerado filho de Deus, e nós também somos filhos de Deus. Por quê? Porque somos descendentes de Adão. Se Adão é filho de Deus, então nós também somos descendentes de Adão, então também somos filhos de Deus. Fomos criados à imagem do Pai. Agora, o pecado é que corrompeu o homem, a humanidade, né? A desobediência do homem a Deus, né? Vamos saber separar as coisas. Então, por aí você tira. Como é que eu vou comemorar o Natal, né? O nascimento de Jesus, se Jesus sempre, né, foi criado antes do mundo, né? Então, não tem, não, já acaba aí com o Natal. E outra, geralmente essas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, tá relacionado a algum deus falso, alguma entidade, né? Na realidade, a comemoração do dia 25 de dezembro é a comemoração do deus Sol, Mitra, Apolo. Você pode pesquisar aí. Assim como o Ano Novo, que é a comemoração do deus Janus, né? Que vem do mês de janeiro. Se você for pegar, só para começar, antigamente era 10 meses, né? E o primeiro mês do ano não é nem janeiro, né? Foi acrescentado nesse calendário gregoriano, que é o que tem atualmente, mais 2 meses, que foi julho e agosto, né? Julho, em comemoração a Júlio Prestes, e agosto a Augustus, né? Ao imperador romano Augusto, entendeu? Então, não tem sentido, porque primeiro, você pode prestar atenção, os meses setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Setembro é relacionado a 7, né? De setembro, é o sétimo mês. Setembro, outubro, oitavo, novembro, nono e dezembro, décimo. Entendeu? Você entendeu? Então, o primeiro mês é março. Então, se fosse para comemorar um ano novo, era para ser comemorado em março e não em janeiro. Entendeu? Então, janeiro é por causa do deus Janus, ele representa o velho e o novo, a transição. É tanto que ele tem dois roxos, né? Um virado para frente e outro para trás. Um para frente e como se fosse um para o futuro e outro para o passado, né? O velho e o novo, né? Tem até aquela música aí, né? Então é Natal e Ano Novo também, o velho e o novo, né? Entendeu? Então não tem nada a ver, não tem nada a ver. É a comemoração de deuses pagãos, né? O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Vou até destacar aqui mais um texto. Continuando aqui, 1 de João capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Essa Bíblia aqui é a Bíblia online, na versão, a tradução de hoje, né? Mas você pode olhar na sua Bíblia aí de Almeida, seja qualquer uma. Algumas vai dizer assim, que o mundo inteiro está sob o poder do iníquo, do maligno, entendeu? Então é aqui, ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, o mundo todo. O mundo não está sendo governado por Deus, né? O que você mais vê aí é guerra, morte, sofrimento, né? E as indicações aí, cada vez mais que o fim está próximo, né? Vocês podem ver aí que um dos sinais que Jesus Cristo falou, que quando estivesse próximo do fim, é que haveria terremoto no lugar após outro, né?
quando eu vi e o que está acontecendo atualmente em Marrocos, né, em vários outros lugares no mundo, é terremotos, né, catástrofes naturais, né. Então, essas são indicações de que o fim está próximo. Então, é muito importante que estejamos despertos, alertas, né, porque a gente tem que se esquecer de rótulos, né. O mundo, as pessoas estão muito apegadas a rótulos, né. Tipo, porque assim, eu até cheguei a comentar aqui que o povo se apega demais a rótulos, né? Por exemplo, acho uma pessoa até comentou num vídeo falando que, não sei o que, Deus, não sei o que, assim, assim, falando isso, sei o que, de uma religião específica, eu disse. Meu amigo, só que Deus ele não é católico, Deus ele não é TJ, né? Testemunho de Jeová. Deus ele não é da Igreja Universal, Deus não é da Batista, Deus não é do sétimo dia, entendeu? Deus ele é um só. Existe só dois caminhos, o caminho da vida eterna e o da destruição, ou um ou outro. Ou você adora a um Senhor ou a outro, não tem como adorar os dois ao mesmo tempo, não tem como comer nas duas mesas, entendeu? Ou você adora o Criador, a Deus, ao Pai, ou você adora o diabo, entendeu? É só isso, entendeu? Então, se você ficar preso demais a rótulos, Deus não tem nada a ver com religião, gente. Religião foi inventada pelo homem, né? Ser humano, para separar as pessoas, infelizmente. E o que a gente mais vê nas religiões é o quê? Você acha que ser verdadeiro adorador, como eu mostrei no vídeo anterior, né? Aquele que busca a Deus em espírito e em verdade, esse vídeo é para você. Você quer ser um verdadeiro adorador de Deus? Será que ser um verdadeiro adorador de Deus é chegar na igreja, querer se colocar acima dos outros, querendo ser um cargo superior, se sentar num lugar de destaque, ir lá e pregar coisas que nem eu mesmo entendo, em línguas estranhas que nem eu mesmo entendo, chegar e falar dar falso testemunho, querer se colocar acima dos outros, querer ser alguém melhor do que os outros, querer ter roupa melhor do que os outros e achar que sou melhor só porque tem roupa melhor, um carro melhor, ou qualquer coisa, ou querer distorcer as escrituras para tirar dinheiro das pessoas, isso é ser verdadeiro adorador de Deus, entendeu? Então o que a gente mais vê aí é isso. Às vezes as pessoas chegam para comemorar o aniversário de A, B, C ou D na igreja, dando glória ao homem, às vezes nem falar em Deus fala, vai cantar hinos que só dá honra ao homem, às vezes nem lê as escrituras, né? E quando vai ler um textinho, vai só falar coisas, gritar, acha que evangelizar é gritar, gritar, falar em línguas estranhas, se jogar no chão, fazer as pessoas caírem, é isso? Isso é o dom do Espírito Santo, entendeu? Então, pregar as escrituras, mostrar as escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples, né? O homem é que complica, né? Então é isso, né? Datas comemorativas, seja aniversário, seja o que for, não é de Deus, não é bíblico, não tem na Bíblia. Quero que alguém me mostre aí na Bíblia dizendo que é para fazer a comemoração do aniversário de Jesus. Jesus foi o primeiro da criação. Quem é que vai saber quando Jesus nasceu? Ele foi o primeiro a ser criado. Antes do mundo existir, ele já existia, ele já tinha sido criado. Como é que eu vou comemorar o aniversário de um ser desse? Não tem como. Entendeu? Então, ano novo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Piorou. Ano novo. Então, se você quer ser um verdadeiro adorador de Deus, deixe de comemorar essas datas. E outra, pior ainda, né? Se você for pesquisar um pouquinho sobre a origem do Natal, você vai ver que tem uma origem pagã. E, na realidade, quando você vai comemorar Natal, o povo pega uma árvore, coloca dentro de casa, enfeita com aquele negócio, bota aquelas bolinhas que é, entendeu? Então, cada coisa simboliza uma coisa. A árvore simboliza o quê? A árvore do conhecimento, entendeu? Aquelas bolinhas simbolizam o fruto. Se você for juntar as peças aí, você vai ver que está comemorando o quê? É a comemoração do pecado, entendeu? Comemorar o Natal é a comemoração do pecado, ou seja, uma comemoração satânica. Por quê? O pecado veio ao mundo por desobediência ao homem, mas quem influenciou a mulher a pecar e fazer o homem pecar também? Foi o diabo. Então o diabo foi quem é o causador de tudo. Ele foi quem começou enganando a mulher. Se ele não tivesse enganado a mulher não tinha comido do fruto e dado ao homem, né? Então ele é que quer que você faça isso. Ele quer que o pecado exista, a desobediência, tudo, entendeu? Ele quer que você adore a ele ao invés de Deus. Ele não quer que você conheça Deus, não quer que você entenda a palavra de Deus, ele não quer. Ele faz com que as pessoas traduzam erroneamente a palavra de Deus, tirem o nome de Deus das escrituras, né? Só citando aqui, a palavra de Deus, não existe, na Bíblia de Jerusalém, não existe a palavra Senhor, né? Senhor foi colocado. Eu já falei até no meu outro vídeo aí sobre o nome de Deus, né?
que vem da palavra aleluia, né? Aleluia, né? Que significa louvado seja Yah, que é a abreviação do nome Yahuwah, que é o nome verdadeiro do Altíssimo, entendeu? Então, esse nome Senhor está relacionado a Baal, né? Aí você vai dizer, não, mas Baal não é só um estátua, não sei o quê. Não. A maioria desses deuses pagãos, quem está por trás deles é um demônio específico, né? Um anjo caído, né? Entendeu? Um ser maligno que quer adoração para ele, entendeu? E Baal está lá na número 1 da lista, né? Se você for procurar aí sobre algumas coisas, não vou nem citar aqui, porque o título desse vídeo é para alertar as pessoas, né? Entendeu? Então busquem as escrituras, busquem, né? E outro, aniversário, tipo, tem satanistas que eles até chegam a comentar que para cada aniversário, cada dia de aniversário, eles consideram como se fosse o nascimento de um demônio. E eles ficam alegres quando os pais cristãos, né, comemoram o aniversário dos seus filhos e tudo mais. Diga aí, olha só, entendeu? Então você vai continuar comemorando aniversário? Nas escrituras nem diz pra gente comemorar aniversário. Os antigos cristãos nem comemoravam aniversário, entendeu? Dá honra ao homem, aniversário é dar honra ao homem, a gente tem que dar honra e glória somente ao Deus e ao seu filho, e a mais ninguém, entendeu? Então, não comemorar aniversário, não comemorar Natal, nem Ano Novo, nenhuma data comemorativa que seja contra as escrituras, entendeu? Então, ser adorador de Deus, o verdadeiro adorador, é adorá-lo em espírito e em verdade. E Deus está procurando as pessoas assim para adorá-lo, né? A gente viu aqui no primeiro texto que lemos. E outro, sobre religião. A religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua tribulação ou dos necessitados e manter-se sem mancha do mundo. Será que eu estou me mantendo sem mancha do mundo, comemorando datas falsas, que são comemorações de deuses pagãos, dando honra e glória ao homem ou a demônios? É isso que Deus quer que a gente faça, entendeu? Então por aí você já tira. E não existe isso de, vou comemorar Natal porque é o nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus. Jesus, ele veio como ser humano, mas ele sempre existiu. Ele foi o primeiro a ser criado, entendeu? Ele é o primogênito da criação. E ele não morreu. A morte dele foi apenas um símbolo, entendeu? Ele ressuscitou e ele vive e está à direita do Pai. E quando ele vier, ele não vai vir como ser humano, não. Ele vai vir como ser espiritual, com honra e glória e poder, como rei. Ele é um rei celestial. Ele está acima de tudo. Ele não é um ser humano. E outra, não vamos adorar Jesus ou reverenciá-lo como se ele fosse um homem morto. Não devemos não devemos adorar um homem morto. Entendeu? Tem até um texto de apócrifo que foi retirado da Bíblia, que fala que as pessoas adoram um homem morto. Isso é muito errado. Não devemos pensar em Jesus como se ele fosse um homem morto. Ele não morreu, ele está vivo, ele vive para sempre. A morte dele foi apenas um símbolo para sacrifício pelos nossos pecados. Entendeu? Porque por intermédio de só homem veio o pecado no mundo. Ele precisava ser um homem perfeito para servir de sacrifício. Então ele veio como um homem para se sacrificar pelos nossos pecados, mas ele vive, ele está à direita do Pai, e ele não é homem comum, não. Ele está acima de tudo, como eu falei, e ele sempre existiu, entendeu? Ele é o primogênito da criação. Porque se eu sou ser humano, pecador, imperfeito, e conseguir deduzir isso aqui, imagine o que Deus não deve deduzir e saber sobre os atos das pessoas, né? Porque pelos seus frutos os conhecereis, ou seja, pelos seus atos. Se você pratica esses atos que dão mais honra e glória ao homem, ao ser humano ou a demônios, de que a Deus, será que Deus está se agradando disso, do que eu faço, né, do que nós estamos fazendo? Então devemos vigiar, né, porque o fim está próximo, né, estamos nos últimos dias, né, está batendo na porta aí, né, só não vê quem não quer, até quem não vê eu acho que ainda está percebendo. Então vamos buscar o Altíssimo, né, enquanto é tempo. Esse foi o vídeo de hoje para mostrar para vocês, provar e fazer a gente refletir que essas comemorações aí não tem nada a ver com Deus, não. Não é bíblico, entendeu? Então devemos se evitar essas práticas aí, porque podem acabar tirando a nossa chance de salvação, entendeu? Que é algo que nenhum dinheiro pode comprar, entendeu? Então, se eu fico colocando doutrinas falsas sobre condenação eterna, sobre dízimo, cobrando dinheiro do povo, e
hierarquia na igreja, o pastor é aquele que, o líder, né? O maior dentre vós deveria ser aquele que servia a todos, não que é servido por todos, entendeu? Então essa é a minha humilde percepção. Então não, eu não estou vindo aqui para criticar religião nenhuma, né? Não sou testemunho de Jeová, não sou de religião nenhuma. Eu estou querendo buscar a Deus, né? Querer ser um desses poucos aí que buscam ao Pai em espírito e em verdade. É esse que eu quero ser e quero. E se você também quer ser, esse vídeo é para você. Entendeu? Então continue buscando a Deus, continue na sua igreja, mas vigie, né? Não, se tiver alguma comemoraçãozinha desse tipo, não comemore, porque não é de Deus. A gente tem que obedecer primeiro a Deus antes que aos homens, né? Devemos obedecer primeiro a Deus antes que aos homens. Se um homem chega assim, que seja pastor, que seja presidente, que seja o que for, dizendo que devemos fazer algo, ou pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, entendeu? Nem que seja um anjo, né? Na palavra de Deus diz, nem que seja um anjo, que seja amaldiçoado, entendeu? Imagina um homem, né? Entendeu? Então o homem não merece glória nenhuma, né? Nós somos pecadores, temos que se arrepender. Ó, quer comemorar? Comemore a cada dia. Cada dia que você acordar vivo já é um motivo para comemorar, entendeu?